Boa noite a todos. Em nome do nosso presidente da FEComércio, Itelvino Pisoni, e do nosso diretor regional, gostaria de agradecer a presença de todos vocês e desejar uma boa noite. Eu me chamo Vone Petson, sou promotor cultural em artes visuais do SESC Tocantins, e hoje faremos um bate-papo com a artista visual Luciana Dradito, pelo projeto SESC Cultura On. O projeto SESC Cultura On apresenta uma diversidade cultural do nosso estado: artes cênicas, artes visuais, audiovisual, arte, educação, literatura, música, memória e patrimônio. Hoje apresentamos a exposição fotográfica As Margens, de Luciana Andradito. Luciana é natural de Fortaleza, Ceará. Começou a escrever na infância, no final da meninice, mudou-se para o Tocantins. Em Palmas, Tocantins, deu seus primeiros passos no campo das artes e descobriu sua grande paixão, teatro e fotografia. Ela é fotógrafa, artista visual, performer e poeta. Com formação em teatro pela Universidade Federal do Tocantins, trabalha desde 2018, fotografando ensaios, eventos e projetos autorais. E agora vamos conversar um pouco com a Luciana. Luciana, poderia se apresentar aí para a gente? Seja bem-vinda, uma boa noite. Boa noite, Ivone. Boa noite a todo mundo que está aí com a gente. Desejo a todo mundo uma boa exposição. E vamos começar nosso bate-papo, né? Como o Ivone falou, eu sou lá de Fortaleza, sou cearense, e vim para cá quando tinha 10 anos de idade. Aí comecei a escrever poesia nessa época, quando tinha, um pouco antes, quando tinha 8 anos, comecei a escrever poesia, e o tempo foi passando, e já por volta de 2006, foi quando eu comecei a me envolver tanto com teatro, quanto com fotografia. Foi junto, assim, ao mesmo tempo, na mesma época. Através da fotografia, eu fiz um curso no Espaço Cultural de Palmas, no Gomes Sobrinho, o nome do Espaço Cultural, e o curso era sobre fotografia analógica. Foi como eu peguei a base, né, para continuar fotografando. Enquadramento, técnica de luz, toda essa parte, né, de iniciante na fotografia. E, com o passar do tempo, fui me dedicando um pouco mais ao teatro, mas quando eu cheguei na graduação, eu ainda manifestei esse interesse, e a minha pesquisa de TCC teve essa mistura com fotografia, com cultura popular, e teve um documentário também. Eu sou meio inquieta, eu gosto de mexer com várias áreas das artes, é uma necessidade minha, assim. Às vezes eu preciso de outras linguagens para conseguir expressar aquilo que eu preciso informar, que eu preciso comunicar. A primeira linguagem, assim, que você se envolveu, a primeira linguagem artística, foi a poesia. Você poderia falar um pouco desse seu trabalho? Foi a poesia. E nunca mais larguei. Assim, eu comecei menina, né? Aí lia as poesias. A minha professora ficou sabendo, lia as poesias na escola para a turma. Aí daqui a pouco já estava num evento para a escola inteira, tremendo, morrendo de medo, aquela coisa tímida, né? Mas aí, em 2007, eu comecei um blog na internet, era a época dos blogs, né, aquela febre, e ainda tem até hoje, assim, de vez em quando eu vou lá, escrevo alguma coisa, e, inclusive, assim, a poesia, ela já se desdobrou em outras coisas, assim, eu já fiz instalações poéticas, né, a partir da poesia, eu utilizo de vez em quando na minha fotografia também, eu tenho uma série chamada de fotopoemas, né, na qual a informação escrita e a informação visual, as duas, né, elas se entrelaçam, né, são trabalhos diferentes, mas complementares também. Fala um pouco para a gente também, você também já fez alguns trabalhos como performer, né, assim, como artista visual. Isso, começou na época da faculdade, a performance, a gente estuda teatro e, paralelamente, acaba que passa pela dança, pela performance, né, e em 2014, eu comecei também no núcleo de performance do SESC,
participei, se eu não me engano, de 3 edições, 2 ou foram 3, se eu não me engano. Voltei, gostei tanto que voltei. A performance, ela ainda me chama, assim, de vez em quando eu ainda faço alguns trabalhos com performance, ainda sinto essa necessidade de comunicação também, de expressão, né? E participei de alguns eventos, né, com performance, Convergência, que era uma mostra de performance do SESC, inclusive, uma mostra bacana que reunia artistas do Brasil inteiro, em Palmas, era bem legal. Todo ano tinha, era muito bom. E na fotografia, Luciana, assim, como foi o início, assim, qual o tipo de poética que te interessou no começo, como que foi os seus primeiros registros fotográficos? Os meus primeiros registros foram pessoas, eu comecei a fotografar pessoas, crianças, e aí depois eu fui caminhando para a natureza, fui testando, né? E aí, com o passar do tempo, eu me encantei pela fotografia documental, antropológica, né? E fui querendo também fazer essa pesquisa através de comunidades. O meu TCC foi sobre a Sussa, que é uma manifestação cultural, né? Que engloba dança, engloba música, um pouco da improvisação, né, da dança e elementos teatrais também, tem uma coisa ritualística ali, uma manifestação bem completa e complexa, né? Então, assim, eu fui caminhando nesse sentido, né? E depois, já em 2018, que foi quando agora eu gosto de fotografia, eu quero trabalhar com fotografia, assumir isso como profissão para a minha vida, né? Aí eu comecei a fazer ensaios. E, paralelamente aos ensaios, assim, comecei com mulheres, ensaios femininos, inclusive. Eu gosto muito de ter essa poética, essa coisa do feminino nos meus trabalhos, na performance, na poesia. E comecei a fotografar, assim, casamentos também, eventos, né, aniversários. E aí veio também a maquiagem, a coisa da maquiagem, elas queriam que eu maquiasse elas, e aí depois o tempo foi passando e eu fiquei só mesmo na fotografia, me dediquei para isso, questão da edição das fotos e tudo, e como eu já falei, né, tiveram os ensaios e os eventos, aí começou a vir criança, começou a vir ensaio masculino também, aí eu comecei os trabalhos autorais, eu chamava alguns amigos, né, gente do teatro, gente da dança, vamos lá, vamos fazer um ensaio, uma coisa bem diferente, assim, vamos trabalhar com um conceito, eu já queria ir para um outro campo, né, um outro nível, eu não queria mais só a parte comercial, eu queria testar outras possibilidades, experimentar e encontrar a minha linguagem, né, assumir isso, assim, como que eu posso trazer imagens diferentes de pessoas que eu já conheço, de uma forma mais poética, de uma forma mais diferente, experimental, né? Eu queria trazer isso para as minhas imagens. E foi quando... Eu já posso falar da cidade que eu tô... Será que eu já posso? E aí foi quando eu cheguei em Araguatins, eu mudei para lá, eu vivi 20 anos aqui em Palmas, mas mudei para Araguatins em 2019. E aí, quando eu cheguei em Araguatins, eu comecei a ficar apaixonada pela natureza e eu queria conhecer aquelas pessoas, né, que estavam ali. Então, eu comecei a fazer um outro processo investigativo, né, assim, e trabalhando com fotografia de paisagem, mas eu não queria só aquela fotografia, só do pôr do sol, do rio, eu queria uma coisa diferente, eu queria trazer mais elementos, e aí eu fui tentando buscar a minha linguagem dentro da fotografia de paisagem, por exemplo. Como que eu posso trazer essas paisagens de uma forma diferente, da minha forma, né? Com a minha pegada, digamos assim, com o meu jeito de expressão, né? E foi indo, assim, e a coisa foi crescendo, aí eu fui percebendo que eu não queria só as paisagens, eu queria também trazer os barcos, as embarcações, as canoas daquela região, né, do Bico do Papagaio, lá de Araguatins, e foi crescendo, quando eu vi,
os pescadores, os ribeirinhos, fui trazendo todas essas questões, né, a coisa do social, e tentando criar uma memória, né, uma memória daquelas pessoas, daquela região. É isso que eu pretendo, assim, com a minha fotografia, enquanto eu estiver por lá, assim, eu quero explorar isso ao máximo. Enquanto eu estiver em Araguatins, eu pretendo morar lá mais um tempo, assim, eu estou gostando muito da cidade, as pessoas são muito receptivas, muito carinhosas, as pessoas receberam a gente muito bem lá, a gente tem muito carinho, assim, pela cidade. E essa coisa, né, do olhar da recém-chegada, né, do baque, assim, sair da cidade grande, da capital, e de repente chegar numa cidade menor, uma cidade histórica, né, daqui do Tocantins, tudo isso me encantou, assim, a história daquele lugar, daquelas pessoas, né, as paredes contam histórias, as margens dos rios, né, a textura da canoa, todos esses detalhes, é isso que me interessa dentro da minha fotografia. Gente, vamos esperar só um pouquinho, porque teve um probleminha no som do Vone. A gente está tentando consertar. Acho que agora vai dar certo. Oi, desculpa, perdão. Luciana, você poderia falar um pouco da tua relação com o Rio lá, né? Que você, a questão do meio ambiente, eu acho que você comentou comigo lá no Sesc, de como o Rio está, como que o Rio está sendo conservado, como que você encontrou esse rio, no momento de fazer esses registros, como que estavam as margens do rio, como que é a relação das pessoas com esse rio, né? Poderia falar um pouco mais sobre isso? Sim, o rio, ele ainda tem uma conservação muito boa, as águas são limpas, claras, só no período das cheias, né, que elas ficam mais escuras, mais turvas, densas, mas quando está na época da seca, a gente vê o fundinho, assim, tudo clarinho. Mas quando eu cheguei para fazer as fotos, assim, eu percebi, e isso acontece em muitos lugares do Brasil, é muito comum, né, ter sempre alguma lata de refrigerante, alguma embalagem plástica de margarina, por exemplo, alguma coisa assim. Tinha isso, eu me deparei, né, com essa realidade, né, infelizmente, né, assim, a gente lamenta, assim, porque a gente gostaria que fosse tudo mais conservado, né. Quando a gente chega num lugar, ainda mais um lugar turístico, né, a gente espera que tudo seja mais limpo, e não que lá estivesse sujo, não, mas tinha algum resíduo, né, de humano, né, assim, de presença humana. E para trabalhar com essas fotos, né, eu precisei fazer uma relativa manipulação das imagens, assim, eu quis trazer isso, pensando até, assim, no potencial da região, eu quis ressaltar, valorizar a beleza do lugar, então foi uma escolha estética minha, eu optei por neutralizar, né, retirar esses vestígios humanos de lixo, né, e para ressaltar, né, as imagens, torná-las mais belas, né. Um contraponto, por exemplo, que a gente pode fazer por exemplo, se eu quisesse investir numa crítica ambiental, alguma coisa do tipo, aí eu teria que trazer mais lixo, né? Incorporar mais lixo nas imagens. Mas no meu caso, como eu não queria fazer uma crítica, pelo contrário, eu queria valorizar a beleza da região, o potencial turístico, então eu optei por realizar essa manipulação das imagens. Mas é muito bom chamar atenção, né, para a questão da conscientização ambiental, principalmente dos rios, né, das margens dos rios, que são a fonte da vida, né? A gente precisa, né, das águas para viver. Então, eu queria trazer principalmente isso, né? Essa questão, assim,
que é muito importante para a gente e vital, né? A água é nossa vida. Nessa primeira série de fotografias, a gente percebe uma presença massiva da canoa, né? Da embarcação em si. Você fez esse recorte. Isso. Isso é o início de uma produção, né? Então, pelo que você me falou, você pretende desenvolver várias outras nuances desse lugar e desse olhar. Poderia falar um pouco desse elemento, o que ele simboliza para você, essa canoa, de onde veio esse interesse pela canoa em si, nesse primeiro momento? Falar um pouco sobre essa poética. Para mim, a canoa, ela é um objeto meio mágico, assim, por assim dizer, sabe? Eu acho que isso está meio que no meu inconsciente, porque os meus avós, quando eu era criança, eles tinham uma pousada, uma praia lá no Ceará que chama Iparana. E era uma praia de pescadores, então eu acho que vem daí, sabe? Essa relação com a canoa, que lá no Ceará, no caso, no mar, as jangadas, né? Aqui são as canoas. E lá eu cresci com os pescadores, a gente ia tomar o banho de mar e via eles lá colocando as jangadas dentro do mar, rolando, utilizando rolos, né? Eles utilizam rolo para poder escorregar a jangada e fazer com que ela chegue no mar, porque era uma praia de Recife, né? Então tinham muitas pedras, até chegar no mar aberto demorava. E aí juntava aquele monte de menino que a gente nem conhecia, os meninos da família, um bocado de pescador, e virava uma festa, assim, a hora que a canoa ia entrar no mar. Então, eu acho que vem daí, assim, esse lance com a canoa, tá junto com a jangada. E, para mim, assim, é meio mágico, porque é movimento, né? Transição, é um outro deslocamento. A gente está acostumado a se deslocar de carro, antigamente de ônibus. Hoje em dia já está mais complicado andar de ônibus, mas a gente, né, principalmente de carro, moto. Eu acho esse deslocamento feito na água um deslocamento mágico, assim. O nosso corpo, ele emite um outro tipo de vibração, de energia. E para aquele pessoal de lá, o rio é um dos principais meios de transporte, né? É como os ribeirinhos vão para a missa, é como eles visitam os amigos, é muito mais prático para eles, às vezes, utilizar o rio do que pegar um carro, do que pegar uma bicicleta. É muito mais acessível para eles. Então, essa coisa da canoa me chama a atenção por causa dessas questões, sabe? Assim, eu acho que tem a ver um pouco com a minha infância, assim, essa coisa da canoa. Eu acho lindo demais. Muito legal isso. Assim, você falou do inconsciente, né? Assim, o próprio inconsciente coletivo da humanidade, a embarcação está muito presente, né? Em várias mitologias, é ela que leva a alma do mundo material para o mundo espiritual, né? Eu acho muito bonito esse simbolismo da canoa como algo que rompe o véu entre os dois mundos, né? O material e o espiritual. Seria aquela que faz essa ligação, né? Eu acho muito, muito pertinente a tua escolha nesse sentido. Verdade, tem uma espiritualidade presente, né? Implícita, assim, naquela materialidade, né? E a canoa, eu acho, assim, a coisa mais fantástica, porque é feita de uma ripa todinha de pau, né? Pega uma árvore imensa e faz aquele barco, enverga aquela madeira. Eu acho fantástico, fantástico a produção da canoa. Que, inclusive, assim, a canoa que tem lá em Araguatins é a mesma que tem na Amazônia. E lá é um pedaço da Amazônia, né? Eu queria chamar a atenção para isso, né? Que lá a região, né? A região de Araguatins, ali do Bico do Papagaio, é uma região que, se eu não me engano, são 66 cidades, 25 aqui no Tocantins, 25 no Pará, se eu não me engano, 16 no Maranhão. Eu sou ruim de matemática, gente. Se os cálculos estiverem errados, aí depois vocês dão uma conferida. Eu sou péssima em matemática. Mas, enfim, é só para tentar passar alguma informação além para vocês. E essa região, ela é característica por essa transição, né, de biomas. Aqui no Tocantins é massivamente o cerrado, né? Mas essa ponta lá do Bico do Papagaio, ela faz a transição com a floresta amazônica.
E tem também um pedaço que é de Caatinga, né, ali já mais próximo do Maranhão, né, que é pegando para o Nordeste, e é uma região, assim, muito rica culturalmente falando, assim, eu percebo muito potencial nas pessoas, na região, para turismo, para cultura, precisa de muito investimento, inclusive, assim, na questão cultural. Tem muita coisa parada, não só por causa da pandemia, eu acho que antes, assim, eu já perguntava para as pessoas, e aí, o que vocês gostam de fazer, para onde vocês gostam de ir e tal, como é que é. E, assim, o grande lance lá, o grande lance de Araguatins é o rio. O rio é a vida, né? É o lazer, é o alimento, o sustento, várias pessoas, né, de várias comunidades diferentes, não só dos ribeirinhos, né, mas de todo mundo que está ali, diretamente ou indiretamente, a gente tem essa relação, né, com a água, passa por isso, assim, mesmo que você não esteja no campo, né, mesmo que a sua vida seja uma vida mais urbana, né, mas acaba que indiretamente o rio tá presente, né? A água tá presente. Pessoal, quem quiser fazer perguntas para a Luciana, pode fazer, que a gente vai abrir um momento para respostas para responder também as perguntas de vocês. Fiquem à vontade. Luciana, poderia falar um pouco mais também, assim, pensando na população de lá, né? Pelo que você me comentou, é uma população bastante diversificada, né? Por estar próximo de 3 estados ali, né? Essa junção acaba facilitando e fomentando esse encontro de culturas, né? É uma miscigenação cultural, ética, e é uma diversidade, né? Que acaba se formando, né? Uma riqueza. Realmente uma riqueza que acaba se formando desse encontro, né? Isso, é uma riqueza imensa, assim, porque tem a presença de nordestinos, né? Eu sou nordestina, inclusive. Na década de 70, teve uma leva, né, grande, assim, de nordestinos, né, trabalhadores do campo, né, que foram para a região do Bico do Papagaio, né? Mas antes disso, a população era massivamente indígena, né? Principalmente, assim, a grande maioria era indígena. E aí, na década de 50, teve um primeiro povoamento branco, né? A gente, vamos colocar assim, entre aspas, né? E depois, já na década de 70, teve outra. E aí, pronto, aí foi misturando tudo, né? Inclusive, eu fiquei fascinada, assim, porque eu descobri que lá tem um quilombo fluvial, olha só, numa ilha, né, um quilombo, uma comunidade remanescente quilombola numa ilha, que coisa fantástica, coisa linda, né, para chegar lá a gente tem que ir de barco, voltar de barco, os caminhos são outros, os acessos são outros, e acaba que a gente tem que fazer aquela viagem, né, pela canoa que a gente falou agorinha, né. Então, assim, você tem muito material ainda para pesquisar, hein? Então, assim, tem. Eu acho que vão vir várias outras produções, eu acho que... Eu tô doidinha para arrochar, fazer muita coisa, produzir muita coisa por lá. Eu tô apaixonada pela região, assim, realmente é uma região que, como eu já falei, né, tem muita riqueza ambiental, riqueza social, tem muitos caminhos que eu gostaria de continuar pesquisando, continuar investigando e conhecendo, né? Tem só um ano que eu estou morando lá, vai completar agora, final do mês, um ano que daqui uns 5 dias, mais ou menos, que eu fiz essa mudança, né, de Palmas para lá, e eu tiro, assim, pelo meu filho, a coisa que ele mais ama é ir para a beira do rio e ver as canoas e ficar brincando, é o nosso momento de lazer também. Acaba que a gente está meio que vivendo essa vida ribeirinha também, conhecendo um pouco, né? Adquirindo esses hábitos. E criando esse laço mais próximo com a natureza, né? Graças a Deus. Que bom isso é muito bom. As crianças, acho que necessitam desse contato, né? Acho que, infelizmente, a nossa sociedade acaba criando pessoas trancadas em ambientes fechados. Acho que esse contato com a natureza ele é muito importante. Luciana,
em relação à pandemia, assim, como que ela afetou você, o seu trabalho, como que você acha, assim, que essa questão da pandemia acaba afetando a própria população, a cultura em si, você como artista, como que você percebe isso, como que você vive com isso e convive atualmente com essa questão da pandemia? Uma ótima pergunta essa que você fez, assim, porque não só a minha vida, mas eu acho que a vida de quase todo mundo mudou muito ou quase que completamente, né? Antes da pandemia, eu trabalhava com eventos, com ensaios fotográficos, né? Pessoas, lugares, tinha muito movimento. E quando a pandemia chegou, eu tive que fazer uma escolha, assim, né? Até para tentar me resguardar a minha saúde, a minha família, né? Uma forma de proteção, assim. Eu fiz essa escolha, mas eu já tinha começado a fazer as fotografias de paisagens. Algumas eu comecei em 2019, lá no cais do Porto de Araguatins, né? E outras eu já fiz já nesse ano, durante a pandemia. Então, assim, eu parei de fotografar pessoas e comecei a voltar os olhos, né, para a natureza, para as texturas, para os detalhes, né, para outros encantos, né, outros olhares. E a cidade eu percebi, assim, que mudou muito, assim, alguns comércios fecharam, principalmente restaurante. A gente percebe, assim, que teve uma mudança grande, as pessoas ficavam muito na porta da casa, né? Alguns já pararam com o hábito, estão ficando mais dentro de casa. A gente ainda vê algumas pessoas na porta de casa, famílias, né? Principalmente, assim. A, Mas a Lucinalva Ferreira, ela falou aqui o nome da comunidade quilombola na ilha de São Vicente. isso, lá Nossa, mesmo, na Ilha de São Vicente. obrigado, Lucinalva, pela contribuição. Arrasou, Lucinalva. A Marina deu uma boa noite aí para todos nós. A Veridiana falou que as memórias afetivas permeiam tudo o que somos, tudo que fazemos, né? Estou amando compartilhar. A Rosana, uma forma de reviver as memórias. A Rosana é lá de Araguatins, minha vizinha maravilhosa. Ó, a Lucinalva tá aí, ó. A Lucinalva também é de Araguatins. Ó, ela tá falando que aqui é um projeto cultural lá, ó. Ai, Lucinalva, vamos conversar, vamos arrasar, vamos conversar, vamos estreitar o nosso contato e vamos ver isso aí. Tu sabe que o barco me chama, então vamos pro barco. É legal. Ó, a Giovana aqui falou, falei, Lu, que você ia amar meu bico do papagaio. Ai, apareceu o comentário dela, tô vendo. Aí a Giovana é de Ananás, outra cidade do Bico, né, Giovana? É de Ananás, se eu não me engano. Outra cidade lá do Bico. O Bico é muito grande. Como eu falei, são 66 municípios, né? 25 só aqui dentro do Tocantins. E para mim, assim, a coisa mais visual, assim, que a gente tem de informação sobre o bico é justamente o próprio desenho, né? O próprio nome, Bico do Papagaio. Por que Bico do Papagaio? Ele surgiu do desenho dos dois rios, né? O rio Araguaia e o rio Tocantins. Eles vão desenhando, cortando o estado e tem um momento que eles se encontram, né? Eles afunilam e faz o desenho exatamente do bico do papagaio. Então é daí que vem, né, o nome da região. E para mim, assim, é um desenho poético lindo, incrível. Deve O ser próprio muito nome, assim, lindo ver pessoalmente, né? Muito lindo. Olha, a Lucinalva disse que vai começar assim, ó, tá falando, então vamos executar aí as ideias. O Luiz Carlos, da Luiz Queiroz, ele falou Sesc é Cultura. Obrigado, Luiz, por participar aí com a gente. verdade, Luiz. O SESC é uma instituição maravilhosa na vida da gente. Ó, Giovana, isso é Lua Nanás. Olha, acertei.
Acho que agora a gente já poderia passar para a exposição em si, apresentar para as pessoas a exposição. Aqui tem também a Cibele Paz, Família Conectada, parabéns. Minha mãe, maravilhosa. A Cibele aí, olha. Linda. A gente vai... Vamos ver, olha, a Bianca também. A Lu, como é boa continuar ouvindo você e aprendendo muito. Obrigado, Bianca, por mulher linda. Participar conosco aí. Verdade, obrigada. Pessoal, quem tiver, alguém tem alguma pergunta, se quiser fazer alguma pergunta para a gente, fique à vontade. Olha, Lucinalva. Inclusive, o nome de Araguatins vem de Araguá e Tocantins, a junção dos dois rios. Olha que chique, que legal. Vamos ver a exposição agora? Vamos conhecer todo mundo junto. Vamos conhecer a exposição, vamos... Só esperar aqui abrir a página do Sesc. Então, pessoal, para vocês acessarem a exposição, vocês vão digitar www.sescto/cultura. E em cultura, vocês vão em artes visuais. Artes visuais, embaixo tem exposição. Só clicar em exposição e já vão abrir a parte de exposição. A exposição atual é da Luciana. Clique em detalhes. E aí vocês têm acesso à exposição da Luciana. Vamos ver a primeira imagem lá, que é um pescador. Muito interessante a foto. E você pegou esse momento, é o quê? Um final de tarde ou ele está saindo? Ele está chegando? Ele tá saindo, ele vai entrar no rio. Ele chegou com a mulher, o cachorro ficou lá na beira do rio esperando por eles, assim, uns 15, 20 minutos. Aí, quando viu que eles não iam voltar, o cachorro voltou para casa, saiu da beira do rio e foi para casa. Aí, o que é esse momento aí? Uma coisa que eu percebi, assim, quando eu cheguei lá, que me saltou à vista, né, assim, que foi justamente essas palhas. Eu fiquei me perguntando, vale para que é essas palhas, né? Fiquei pensando. Aí, eu já estava para perguntar para alguém, mas nem precisou. Foi quando eu fiz essa foto que eu vi para que servia a palha. A palha, ela serve justamente para essa proteção da embarcação, né? Quando ele tirou todas as palhas que estavam em cima da canoa, aí foi quando eu vi, né, que tinha lá a rede, né, todos os utensílios de pesca. Então, ela serve para isso, para essa proteção aí do barco, dos objetos dele, né, para animais, né, de repente não entrarem, né, não danificarem nada. Eu achei bem interessante. O sol é cruel também, né? O nosso sol é bem quente, deve ressecar coisas. Verdade. Então, protege bem, assim, no caso, é um hábito, assim, diferente, assim, para mim, porque, por exemplo, eu que vim das jangadas, né, como eu já falei para vocês antes, lá não tem nada disso, né, jamais que dá para colocar uma palha em cima de uma jangada. A jangada é outra estrutura, né, inclusive tem vela, né, tem uns bancos de pau, assim, para sentar, que é bem alto, assim, cesto. Aí aqui já, nas canoas, são outra arquitetura, né? Outra arquitetura e outros modos de pesca também. Sim, sim. Vamos ver a próxima imagem? Aí é uma sequência, né, do mesmo pescador entrando na embarcação dele. Eu falei arquitetura, mas é design, né? Eu falei errado, é design. Não, mas faz também sentido, não deixa de ser Só consertando a fala, né? Mas não deixa de ser um certo tipo de arquitetura no sentido figurado, né? Não no sentido... Isso, a feitura, né? No sentido de feitura. E aqui, fala um pouco dessa foto pra gente. Então, essa foto, a fotografia anterior, eu fiz na Palestina do Pará. A foto daquele pescador, a foto anterior. Eu esqueci de dar a informação, né? Foi feito às margens, né, lá do Rio Araguaia, em Palestina do Pará. Já essa, que tem vários barcos, eu já fiz no cais do Porto de Araguatins, que é a cidade que eu estou morando. E aí eu peguei de lá de cima, assim, a fotografia, porque o cais, ele é bem alto, né, porque o rio, ele sobe muito, inclusive... Eu soube, né, de alguns moradores, né, mais antigos, assim, que já houveram algumas cheias, né, que prejudicaram ali alguns comércios ali na beira do rio, né, que o nome da avenida
principal, que é a avenida que fica na beira do rio, é Beira Rio, né? Então, essa fotografia é justamente esse momento. E a gente vê, assim, que tem algumas canoas amazônicas, inclusive a gente vê ali uma com a palha, né, exatamente, mas tem algumas embarcações que são maiores, e inclusive tem teto, né, a proteção, comporta um grupo maior de pessoas, né, um número maior de pessoas, porque a canoa tradicional, ela é feita para 2 pessoas, algumas conseguem colocar até 3, 4 pessoas no máximo. Já essas aqui que a gente está vendo, elas já são, assim, uma adaptação, né, digamos assim, para poder conseguir fazer o transporte de mais pessoas. Ó, Terezinha Paz, parabéns, Luciana, sucesso nessa nova etapa da sua vida. É minha parente também, da minha família. Ela é mulher do meu tio-avô, olha, e ela mora no Pará, eu tô pertinho dela. Olha, que legal. Estamos na fronteira ali. Leon Faxineto, Lu, muito bom ouvir tua alegria. O Leão é um querido, inclusive, ele é professor da UFT, professor de filosofia, ele é uma pessoa maravilhosa, fotógrafo também, viu? Ele gosta muito de fazer fotografias, principalmente nas viagens, nos passeios que ele faz, ele sempre gosta de fazer o registro, e de vez em quando a gente faz umas trocas, assim, a gente conversa sobre fotografia, bem legal. Essa fotografia eu acho ela lindíssima, assim, a composição dela eu achei que ficou excelente. São 6 embarcações, né? Uma está semi-afogada. Isso. Muito E foi na época da cheia, da cheia do Rio. Essa eu fiz no final do ano passado. Assim que eu cheguei lá, né? Quando eu cheguei lá, estava na época da cheia. E aí, quando eu vi esses barcos, assim, alagados, né? Eu fiquei encantada, assim. Foi o que me chamou a atenção, e do meu menino também. Meu menino falou logo, olha, mamãe, o barco tão cheio d'água. Aí eu quis retratar esse momento, né, assim, da nossa surpresa, né, ao ver ao perceber, né, na verdade, ao ver também, que com o passar do tempo, a própria natureza naturaliza as coisas, né, ela pede de volta, né, se a gente não ficar, né, fazendo ali a manutenção, né, se não ficar atento, aquele objeto que era nosso, né, de intervenção humana, acaba que volta para a naturalização, né? Volta a ser natural, volta a fazer parte da natureza. Então, eu quis retratar isso, e essa foto também é do Cais de Araguatins. O que eu acho bonito, assim, as cores que eles usam, né? São cores vibrantes, né? Esse Muito. Azul celeste, por exemplo, tá muito, assim, vibrante, muito bonito, né? Esse contraste, ficou muito bonito com esse contraste esse verde, quase um verde oliva amarelado, né? Com esse tom de azul da embarcação, ficou muito lindo Isso, estava aquele pôr do sol bem, bem dourado, assim, bem laranja, bem bonito, refletindo nesse momento. Eu quis pegar justamente essa iluminação, né, mais quente, que, inclusive, assim, é uma característica do nosso Tocantins, né, esse pôr do sol dourado, bonito, assim. Todo mundo fala que o contraste é muito grande, né, entre o nosso verde, o azul muito vibrante do céu e o pôr do sol dourado. Então, eu quis pegar essas características. No caso, aqui essa fotografia, ela não está mostrando o céu, né? Mas ele está refletido na água, né? E a água, vocês podem perceber que durante a exposição, né? A gente vai passando por ela, né? Nesse momento aí, como está no momento da cheia, a água está um pouco mais turva, mais cinzenta, né, mais escura. Então, a gente tem essas mudanças, né, a mudança, a passagem do tempo, do clima, né, e com isso a informação visual também sofre alteração, né, tudo isso é dado para a gente. A própria vegetação do cerrado, né, ela tem essa característica, né, de meio que como se fosse uma ressurreição, cai todas as folhas amarelas e de repente vem aqueles vários tons de verde quando começa a vir as primeiras chuvas, então muda tudo, né? Acho muito bonita essa transformação que a natureza passa, né? Esse constante devir, essa constante mudança, esse constante, como se fosse realmente ressurreições e mortes, né?
Verdade. Inclusive, assim, eu costumo dizer que o nosso cerrado, ele é uma fênix, né? Ele renasce das cinzas constantemente, todo ano. E quando ele surge num verde, assim, tão vibrante, tão pulsante, tão bonito, assim, chama muita atenção, salta muito à vista, né? Muito linda essa fotografia desse casal nessa embarcação, hein? Inclusive, assim, eu queria chamar a atenção, assim, né, comentar dessa fotografia especificamente, né, eles estavam passando no rio, assim, a gente chegou a se conhecer através da câmera, né, porque eles não desceram para as margens, né, eles estavam correndo, né, o tempo todo, correndo o rio, e aí o senhor, né, que está mais na frente do barco, ele passou sorrindo, assim, ele ficou feliz que eu estava fazendo as fotos deles, né? Mas o que me chama muito a atenção é que é uma mulher que está assumindo o barco. Então, assim, a questão de gênero, né? É interessante a gente pensar isso. Que o senhor, ele está sendo carona. E quem está comandando, né? Quem está guiando o barco, fazendo a passagem, né? No caso, é uma barqueira, é uma mulher. É ela que está fazendo a condução. Muito legal esse olhar. Vamos ver a próxima. Essa eu achei também maravilhosa, esse olhar assim, da vegetação com um detalhe da embarcação, né? Muito bonito. Essa vegetação, ela chama igapó. É uma vegetação que ela passa vários meses submersa, né? Ela fica dentro da água na época da cheia, né? E quando seca, a gente consegue ver ela. Quando eu fui a primeira vez na Palestina do Pará, estava na época da cheia. Então, o que eu tive, assim, de informação do rio praticamente foi só água. Não tinha margem, não tinha praia, areia, não tinha. Só tinha água e a vegetação. E logo em seguida já vinha o asfalto, já vinha uma escola, tem uma escola na beira do rio, já vinham as casas. E essa fotografia, quando eu fiz essa fotografia, já estava já no momento da seca, né? Quando a vegetação surge, né? O igapó, e ela é toda ramificada, como vocês estão vendo, ela tem algumas flores amarelas, inclusive, acho que em uma outra fotografia a gente vai poder perceber depois, mas eu quis trazer essa informação visual das texturas, né, brincar com os contrastes, né, a sombra da canoa no rio, junto com a luz do sol lá no fundo, né, que já está mais esbranquiçado, né, já tem um cinza ali muito mais claro. Eu quis brincar justamente com essas texturas, a textura da madeira, com a textura da água e a textura da própria vegetação. Muito bom, muito bom. Vamos ver a próxima. Essa aqui também, né, a questão tá muito bonita também. Isso também foi no entardecer, né, esse dourado Também foi no entardecer e foi em Araguatins essa. Foi no Cais do Porto. Eu desci do cais para fazer essa fotografia, cheguei bem na beirinha e fiz. No caso, nessa fotografia tinha, né, a questão do lixo, né, do resíduo humano que a gente comentou anteriormente. Eu fiz a manipulação nessa fotografia para retirar, né, essa informação que eu não queria, né, do lixo e potencializar, né, a beleza, né, a beleza da poesia dessas canoas alagadas, né, voltando para o seu estado de natureza. Muito legal. Vamos ver a próxima. Esse já é um barco já que carrega bastante gente, né, Lu? Isso. E atrás dele tem uma canoazinha miúda, ó, lá atrás dele. E ele tem o teto, né, igual eu falei, e eu acho interessante que o nome dele é 13 de outubro, o nome desse barco. Eu gosto de ficar vendo, sabe, reparando o nome dos barcos. Mas é muito legal isso mesmo, né? Identificar. E as cores, o que me interessou foi a diferença, né, do vermelho para o verde, assim. O vermelho lá do fundo, né, uma cor mais quente, assim, coral, contrastando com o verde do barco, e logo já vem
Tem um laranja aí também na borda, isso, né? tem laranja na borda, tá tudo combinando, né? E tem na vegetação, né, uns tons de laranja também, né, junto com o verde mais vibrante. É muito interessante, mas muito lindas as cores que eles utilizam. Eu gosto muito de ver esses barcos. Na região do Pará em si, é que essas cores se tornam ainda mais vibrantes ainda. Assim, a gente vejo em fotos e vídeos quanto que eles gostam de pintar, né, as embarcações e deixar agradável, né, bonitas. Viram uma composição, né? É muito estético, é muito bonito mesmo Muito da bonito. gente, da gente ver, né? Da gente experienciar. Vamos ver a próxima. Essa Essa também tá também foi em Araguatins também. Essa e a anterior foram em Araguatins, no Cais do Porto. muito linda. E essa já é um outro momento, né? Enquanto que eu estava mostrando aquelas alagadas, aquela lá, anterior, ela já está Fora com da. outra instalação, né? No meio da vegetação, assim. Eu achei ela muito instalativa, desse jeito que ela está aí. Sim, sim, muito lindo. E essa outra azul aí, que é azul intenso, hein? A próxima, muito linda. Olha que azul. Essa foi na Palestina, do Pará. Porque eu esqueci de comentar, mas está implícito também, mas eu acho que é bom comentar para quem tiver chegado depois, né? É que as fotografias elas foram feitas justamente na fronteira, né? Alguns em Araguatins, outras na Palestina do Pará. Mas, assim, bem dizer, é só pegar o barco, atravessar, você sai do Tocantins e chega no Pará. E o contrário também, né? Então, assim, é tudo muito perto e eu quis ficar justamente assim, brincando com essa questão da fronteira, né? Porque é uma região que tem essa característica muito forte, né? Como a gente já falou, assim, de fronteira física e a mistura toda, né? Cultural, social, enfim. Eu acho que isso acaba enriquecendo muito o local, né? Eu acho importante isso, essa miscigenação de culturas, de olhares, de etnias. Eu acho que só contribui. E é o Brasil, né? Se a gente for pensar, o Brasil é assim, né? É um país miscigenado. E lindo, né? Com tanta E isso torna riqueza. lindo, realmente. A nossa riqueza, a nossa maior riqueza está no nosso povo, né? Nas pessoas. É o que a Sim, gente tem assim de melhor, né? sim. Vamos ver a próxima? Vamos. Ah, aqui já dá para ver melhor aquela vegetação que você falou. Isso, os tons, né? Os tons. Outro tipo de verde, né? Tem um amarelinho ali, bem miudinho das florzinhas que eu falei. Muito interessante. Vamos à próxima. Nossa, essa também eu gostei muito desse teu olhar sobre a construção arquitetônica, né? A gente perceber como que é, né? E a questão da madeira, da palha, muito legal. Poderia falar um pouco, assim, onde é isso daí? Como que foi esse registro? Eu quis trazer não só o rio, né? Mas eu quis trazer também a cultura da beira do rio, né? A cultura das margens do rio. Então, assim, além do rio em si, das paisagens e das pessoas, né, dos pescadores e ribeirinhos, eu quis também mostrar, né, dar visibilidade para essas modificações humanas, né, que a gente faz no ambiente, né, para a gente poder morar, para a gente poder viver. Então, eu quis trazer essa casa por causa disso, né. Se vocês perceberem, no primeiro plano tem o banco, né, na frente da casa, é um banco todo de madeira, um banco bem comum aqui no interior do Tocantins, né, nas fazendas, tem esse tipo de arquitetura de banco, né, de design, e vem a casa, né, a casa completamente de madeira, a porta de madeira, o teto todo de palha, igual o Vone falou, provavelmente é bem possível que seja a palha do babaçu, né, porque o babaçu é a grande palmeira da região, né, do bico papagaio, e é uma outra riqueza cultural, um outro universo
é o universo do Babaçu, assim. Eu estou, inclusive, conhecendo também, né, esse universo do Babaçu. E mais no fundo, vocês vão ver ali um pouco de verde, né, que é a vegetação, né, ali no fundo. E mais no fundo ainda a gente vê ali um pedaço do rio, um pedaço de água. E essa fotografia eu fiz também ali na região da Palestina. Eu fiz ela de dentro do carro. Eu estava em movimento dentro do carro com a minha câmera ligada. Na hora que eu vi essa casa, peraí, eu tenho que fazer uma foto disso agora. Aí pronto, abri o vidro e mandei brasa, né? Fiz a fotografia e eu achei assim que ele era um registro que precisava entrar nessa exposição, né? Porque eu queria trazer, como eu já falei, não só o Rio, mas também a cultura ribeirinha, né? A cultura daquele local, né? Então, eu acho que essa casa é emblemática. Claro que tem muitas outras casas, né, construídas com tijolo, enfim, né? É meio óbvio estar falando essas coisas, né? Mas eu acho que é necessário também, né, para as pessoas não ficarem pensando que é só assim, né? A construção de uma casa ribeirinha. Não, a gente tem também, né, a construção, né, de tijolo normal, mas essa seria a essência, né, a originalidade, digamos assim, entre aspas, né, da casa ribeirinha, né? A parte mais interessante da fotografia que eu acho é o banco, porque é nele que as pessoas sentam para ver a vida, né? Então, assim, no interior a gente percebe muito isso. As pessoas sentam na frente da casa para ver a vida passar, né? Então, acho muito a cultura da calçada, né? sim, a cultura da calçada, que é onde cumprimenta o vizinho, que conversa, troca as histórias. É nesse lugar que a vida vai passando, que eles vão tecendo a vida. Eu acho essa é a parte mais importante dessa fotografia que eu achei, principalmente esse banco aí na frente, né? Que é uma característica realmente do interior, de onde as pessoas sentam e vão tecendo a vida, vão trocando olhares, trocando cumprimentos. Então, assim, é uma parte muito afetiva do interior. Eu acho isso muito importante. Verdade, foi muito bom você falar disso, assim, chamar atenção para isso, né? A questão da cultura da calçada nesse sentido, né? De ser um momento de socialização, né? Digamos assim, de encontro, né? O banco é o encontro ali das famílias, né? Dos amigos, das pessoas mais próximas. Olha, Maria Barros, ela diz: estamos sempre aprendendo, que lindas imagens. A Cleo deu uns aplausos aí para você. O Leão parece que vão trocar a palha por telha. Realmente, Leão, a gente está vendo tudo. A gente tem informação aí embaixo. Muito boa. Muito boa. Eu ouvindo o Pisoni, lembrei do tempo que eu morava na roça, lá no Rio Grande do Sul, e essa casinha é muito parecida. O seu Itelvino é o nosso presidente da FEComércio. Obrigado, seu Itelvino, por estar participando conosco. Obrigada, é uma honra para mim ter o senhor aqui junto com a gente. E que bom que essa imagem trouxe uma memória afetiva do senhor desse momento, né? Acho que esse é um dos papéis da arte, né? Acho que tocar também na essência do ser humano, de trazer lembranças, memórias e também trazer aprendizados. Acho muito importante isso na arte. Renata Silva parece a primeira opção. A Renata, minha amiga lá de Araguatins, quase vizinha minha ela, quase. A gente mora assim no mesmo bairro. Que legal. Vamos ver a próxima? Vamos. Aqui as palhas, né, Lu, que você estava falando antes, né? A questão de colocar a proteção, né? E o verde, eles adoram verde no barco. Tem esse verde mais forte, mais vibrante, né? E a gente vê ali um que é quase amarelado, né? Um verde, um verde limão. Isso. Mas tem uma cor assim que é muito utilizada na cidade de Araguatins, que é o verde Amazonas. Essa cor faz parte da minha infância, o verde Amazonas. O meu avô paterno, ele tinha várias casas assim que ele alugava e ele tinha também um tipo de pousada, sabe, assim, um hotel, e tudo ele pintava com essa cor, com esse verde Amazonas. Aí quando eu cheguei a Araguatins, foi a primeira coisa assim que eu notei. A prefeitura é pintada com esse verde vibrante, o posto de saúde, sabe? É uma cor que vai ficar assim para sempre assim na minha memória, como sendo dessa região também, né, de Araguatins.
Olha que legal isso. Vamos à próxima. Essa também eu achei muito linda, esse azul do teto, né? Essa composição aí muito bonita, muito, muito. Também entardecer. Isso, também do entardecer e foi em Araguatins, no cais também. A posição do sol em relação a Araguatins favorece muito, assim, porque o sol, ele surge na outra margem, né, que já é na margem do Pará, né, do outro lado. E aí, quando ele vai no entardecer, ele dá aquela caída justamente no lado em que a gente está observando do cais, né? Então, a gente lá no entardecer, a gente vê o sol todinho lá no outro rumo, né? Na outra margem. E reflete completamente, assim, na beira do rio de Araguatins. Então, a luz, assim, é um banho, é um espetáculo. Um banho de dourado, fica muito lindo. Isso. Vamos o Cláudio Montanari, o nosso artista Cláudio Montanari, está desejando uma boa noite. Obrigado, Cláudio, por participar. Boa noite. E já aqui, essa fotografia que a gente está agora já é do outro lado, já é na Palestina, né? Na Palestina do Pará. Aqui a gente já tem outra informação, né? De luminosidade. Também é no final da tarde, mas como vocês podem ver, já não tem tanto aquela informação de dourado, né? Já é mais o céu refletindo no rio. Engraçado o nome do barco aí, né? Isso, Pestança, né? O nome do barco, Pestana. É muito interessante os nomes que eles escolhem. Vamos ver o próximo. E a textura, né? Assim, a textura, o verde já indo embora, né? Se desgastando, né? Assim, craquelado. Sim. Essa eu gostei muito dessa ideia o ângulo que você escolheu, né? Para mostrar que você aí pega uma âncora, né? E mostra o barco de fundo. Muito interessante essa perspectiva. E que diferente essa âncora, né? Isso, eu acho que também assim, é uma âncora triangular, né? E a gente tem aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver daí bem, mas a gente tem aí um potinho verde, uma embalagem de refrigerante cortada, ela tá dentro do buraco, tem um buraco embaixo dela, assim. Aí, nesse caso, eu fiz questão de deixar, porque eu acreditei, assim, que não atrapalhava a estética da minha fotografia, pelo contrário, enriquecia visualmente, trazendo esse detalhe de verde. E ela também deve ter alguma função, né? Sim, provavelmente deve ser para retirar, né, algum resto de água que entra da chuva, né, na canoa, provavelmente deve ser essa a função. Sim. Vamos ver a próxima. Nosso tempo já está acabando. Essa eu achei, essa das fotografias, acho que essa que mais tem elementos humanos, assim, que eu estava vendo na série, é essa que a gente percebe mais elementos humanos, em maior quantidade, né? Mas futuramente vão vir outras mais com figuras humanas, né, Lu? Assim, a continuação da produção. Isso. Peço desculpa, eu tô com a garganta secando. Tem que tomar. Precisando da águazinha mesmo. A voz chega mudou, ó. Essa fotografia, na verdade, sim, essa exposição, ela é só um começo. Eu pretendo continuar esse trabalho, né? Alargar, né? Essa pesquisa a respeito da cultura ribeirinha, da cultura do norte do Tocantins, né? Do estado do Tocantins e daquela região toda. E eu fiz essa fotografia também de dentro do carro. Eu estava chegando na cidade da Palestina, né? Esse registro já foi feito lá. E eu quis trazer essa informação, né, dessa fotografia, justamente porque pegava ali e lá na ponte já estava passando um caminhão, tinha um caminhão embaixo, aí tem uma menina, né, chegando no caminhão, tem a mulher passando ali com os meninos também, com a sacola na mão, aí tem uma antena, né, em cima da casa, um quiosque, eu não sei bem o que é, uma construção, né? Acho muito legal esse contraste, né? Tecnologia com a malha, né, ali.
Isso, aí tem os traços, né? Os traços da natureza, né? A ponte refletindo no rio, né? O contraste ponte-rio, tem um verde lá no fundo e tem um verde aqui na ponta esquerda também, né? Aí eu quis brincar com essa coisa das pontas, né? O verde nas pontas e trazer as pessoas, apresentar, né? As pessoas dali de outra forma, né? E ao mesmo tempo também apresentar também aquelas construções, né? As manipulações, né? Humanas, né? No ambiente natural. Pessoal, nós vamos ter que encerrar. Gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a presença do nosso presidente da FEComércio, Telvino Pisoni, a Luara Costa dá parabéns para você, Luciana, tudo lindo. E convidar todos vocês para ver o restante da exposição no site do SESC, que é no www.sescto.com/cultura. Vocês têm acesso à exposição através desse endereço. Então, convido a todos a estarem visitando a exposição, convidando outras pessoas para visitarem a exposição. Agradecer sua presença, Luciana, muito obrigado por esse bate-papo, muito enriquecedor, acho que é muito importante essas trocas, e o quanto que a arte vai puxando informações e conhecimentos, né? Então, a obra de arte tem essa capacidade de permear várias informações, vários sentimentos, vários ensinamentos, vários conhecimentos. Eu acho que por isso que a arte é importante no mundo, e importante para a formação humana. Tanto que a arte ela surge justamente junto com a religião, né? Se a gente for buscar a história da arte em si, a arte sempre foi um dos primeiros elementos, manifestações da humanidade. E animais não fazem arte, né? São ser humano, então é uma característica humana. Então, assim, não tem como não sermos seres estéticos, e isso é muito importante para a formação humana. Parabéns, Lu. Quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Concordo, Vone, com tudo que você acabou de dizer. Eu acho que a sua pontuação é maravilhosa, magnífica sempre, assim. Eu queria agradecer você, Vone, por essa mediação. Foi muito bom estar aqui com você. Queria também a Veridiana, do SESC, a Giovana, o pessoal todo, né? O presidente Telvino. Queria agradecer também a minha família que esteve presente, os meus amigos. Eu estou muito feliz por esse momento aqui com vocês todos. E vamos lá, pessoal. A exposição vai continuar. Eu queria convidar vocês a continuarem, né, na exposição, ajudando ela a circular, mandando o link da exposição para os amigos, para os familiares. Eu acho que vai ser muito importante. E eu queria lembrar também, assim, que essa é a primeira ação, né, do projeto SESC 1. A gente está começando hoje, né? Mas vão ter outras atrações, vocês podem continuar entrando, né, no site do SESC, no YouTube do SESC, para contemplar, né, os próximos projetos, né, as próximas ações. Vai ter espetáculo de infantil, né? Vai ter um espetáculo infantil. Enfim, a programação está muito bonita. Então, a gente queria convidar vocês para continuarem com a gente, né? Prestigiando esse projeto incrível que o SESC está trazendo para a gente nesse momento tão delicado, né? A gente em isolamento social, mas a gente pode se unir através da arte. Olha que coisa linda. Sim, a arte é muito importante. Pessoal, muito obrigado. Uma boa noite a todos. E acompanhe a nossa programação no nosso site www.sescto.com.br. Não deixe de acompanhar a nossa programação do projeto Sesc Cultura On, que é um recorte da cultura do Tocantins. Então, tem artistas de várias cidades do estado e em várias linguagens. Então, agradeço a presença de todos.